E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente para falar de Baki Gaiden e o Enshin, ou melhor, Baki Gaiden Parque de Diversões. Que por sinal, a gente sabe muito bem que estava numa situação bem extrema, né? Kunimatsu versus o Mumon, mas a gente ficou aqui nesse hiato, né? Nessa demora do caramba para poder sair alguma coisa nova, que a gente sabe muito bem que é um capítulo por mês, mas sempre é bem recompensador, já que essa história é magnífica. E vamos deixar de enrolar, vamos deixar de resenha aqui agora, vamos pro novo capítulo. Logo no início a gente vê aí uma coisa bem estranha, né, que é, no caso, uma flor de lótus misturada com os dedos, com a mão do Kunimatsu. Negócio bizarro pra caramba. E o Kunimatsu rindo muito, zombando, tirando onda com a cara de Momon, que Momon não sabia muito bem o que fazer para derrotar o Kunimatsu naquela situação. E aí, o Kunimatsu mais empolgado e emanando uma aura negra, né, como se fosse uma coisa sombria, chama ele para o combate, chama ele para a luta e a luta volta a iniciar. Só que o Momon não vai, o Kunimatsu vai para cima e quando o Kunimatsu vai chegando perto, que ele olha, observa a mão do Kunimatsu, é como se fosse um chicote com uma espécie de flor, uma boca, algo parecido. É muito estranho. E quanto mais se aproxima, mais aquilo ali fica terrível, fica com uma cara ameaçadora, onde até mesmo se transforma numa espécie de monstro, como se fosse um tentáculo ali para devorar o próprio Momon. Momon fica com muito medo daquela situação, tenta sair de perto, vira seu rosto, mas no momento que ele vira ainda não é rápido o suficiente, um pouquinho, a pontinha do dedo de Kunimatsu pega no seu rosto, onde o corta. E mais uma vez as coisas voltam a acontecer, onde eles voltam para o combate, o Kunimatsu brinca com ele, zoa com ele, até mesmo chega a parabenizar ele por ter escapado, mas o fato interessante é que o Momon só conseguiu escapar porque lembrou do que o lutador de boxe que fez ali a parceria e amizade ali por pouco tempo com ele acabou dizendo, falando sobre justamente ele ter cuidado ali e se defender sempre, e aquilo ali fez ele, no caso, sempre estar ativo e conseguir fugir do Kunimatsu. Mas Kunimatsu vai pra cima com tudo e ataca novamente o Momon, onde ali vai tentar pegá-lo, o Momon se esquiva e tenta reatacar ali, contra-atacar. Mas quando isso vai acontecer, na verdade, quem ataca primeiro é o Kunimatsu. Mas o Momon não percebe muito bem, mas simplesmente ele foi literalmente derrotado nesse momento. Porque o que tem acontecido é que Kunimatsu também sabia usar o caminho do vazio, aquela pressão no seu pé. E com isso tinha pegado o ponto vital de Momon. E literalmente Momon estava morto. E com isso o Momon fica em pânico, desesperado, porque foi pego de surpresa. O Kunimatsu não era besta e começa a gritar, rir pra caramba, zoar pra caramba e puxar com tudo o Momon. Naquele momento, se o Kunimatsu puxar de fato, vai abrir completamente o tórax de Momon, onde ele começa a fazer força, começa a puxar para matar Momon de uma vez. O Momon se toca que isso iria acontecer, lembra do que poderia acontecer com ele, lembra como seria a situação por conta do que ele já viu antes, onde aí o que Momon faz é ir pra cima, acompanhar, não tá me puxando, pô, eu vou mesmo, e vai com tudo pra pegar o Kunimatsu, vai no caminho da puxada que ele tá fazendo para que ele não seja puxado em si, que ele vá até o Kunimatsu. E com isso ele faz força, vai com tudo e ele literalmente prepara para dar um atolão na cara do Kunimatsu e assim vai dando um golpe direto no rosto dele. Com isso, ele consegue fazer com que o Kunimatsu perca a atenção, solte sua barriga e caia ali no chão, onde ele conseguiu derrotar o Kunimatsu. Vale lembrar que o Kunimatsu é um velho, né? Ele não tem resistência a qualquer golpe que ele acerte. Ele não aguenta muita porrada não. E aí, vemos que mesmo não acontecendo ali o que o Kunimatsu queria, a barriga de Momon ali, o peito dele, tá todo manchado, velho. Tá roxo, velho. Se o cara vacila, já era pra o Momon. E aí, que Kunimatsu vai tentando entender o que aconteceu, percebe que o Momon deu um jeito realmente na situação. E aí, se levanta e acaba entendendo que teria que ceder a Momon. Momon era inteligente e foi bom, conseguiu dobrar
o próprio Kunimatsu. Ele pega ali uma das almofadas, chama Mumon para conversar e os dois ali se acalmam e a conversa começa a voltar para os trilhos. Finalmente, alguma informação pode sair desse encontro, onde o Katsumi começa a falar com ele, bater papo com ele, falar algumas coisas interessantes e falar sobre o mundo da luta, né? O mundo da pancadaria. Inclusive, pessoal, tá chovendo, pode ser que tenha atrapalhado alguma coisa aí no som, tá? Me desculpe por isso. Mas enfim, voltando à situação. O que acontece é que ele começa a falar sobre o mundo dos boxes, inclusive até mesmo os lutadores que conhecemos, já aparece o Yuri aí, ó, lutando, e aí falando que aquilo ali não é tão insano como a gente acha que é. Onde até mesmo mostra outras categorias como sumo, karatê, eu acho que ali é o kickbox ou é muay thai, não lembro muito bem. Então ele vai fazendo toda essa comparação para no final das contas mostrar que, mano, se você acha isso insano, você tá num mundo completamente easy, tá fácil para você. Não é um mundo realmente insano onde você vai precisar de todas as suas habilidades. Inclusive ele mostra até mesmo sobre o caminho do vazio, falando sobre quem teria ferrado com o Taizan. E não foi ele que ferrou com o Taizan. Ele até mesmo fica até mesmo atento ali, tentando entender tudo. Mas fala que se isso aconteceu com o Taizan é porque o Taizan provavelmente estava num mundo onde ele poderia de fato ver esse tipo de combate, onde se permitiria fazer isso e lutar por dinheiro. Onde até mostra um exemplo, né? Onde na imaginação várias notas de dinheiro caindo enquanto várias pessoas vão morrendo, se ferrando por ele, por esse dinheiro. É uma luta suja pra caramba. E ele vai explicando ainda mais que esse mundo existe, ele é real e literalmente o Mumon vai se empolgando e querendo entender o que está acontecendo, onde ele explica que tudo isso faz parte de um parque, e num parque eles vão se encontrar para lutar, e lutar muitas vezes até a morte, algo terrível, né? Onde mostra o resultado do encontro de dois caras que foram lutar, onde é sangue pra caramba, muita matança, desgraça. E isso pra o Kunimatsu é maravilhoso, né? Ele fica fazendo um sorrisão assim, felizaço, porque tá contando uma coisa brutal pro Mumon, e o Mumon vai se assustando com aquilo. Mas o Mumon é firme, quer saber como é que tudo funciona, quer saber onde encontra tudo isso, como consegue pegar as informações, como realmente é essa parada do parque, esses encontros. E é aí que o Kunimatsu começa a explicar um pouquinho mais sobre seu chefe. Não dá muitos detalhes, mas se diz que tem um chefe todo poderoso, que realmente é o mais forte dali, que controla tudo isso, que mantém isso funcionando. Mas o Mumon realmente quer ir atrás, quer saber como vai pra lá. O próprio Kunimatsu vai perdendo um pouquinho a vontade de contar, já que o Mumon é tão inocente. Mas ainda assim ele começa a dar algumas dicas e o Mumon começa a entender como é que funciona aquilo ali. E o parque que se imaginaria que seria o parque de diversões, né, onde tem essas lutas, na cabeça do Mumon se transforma em outra coisa. É como se fosse o parque da morte mesmo. Um parque infernal, cheio de caveira, cheio de coisa diabólica, muita coisa feia, tenebrosa. E aí ele vai sentindo como se fosse a alma, os mortos tentando tragar o Mumon para aquele lugar. O Kunimatsu vai explicar o que ele pode fazer e como ele poderia de fato encontrar aí, no caso, esse parque de diversões. E aí que ele menciona Jumei Kuga, que é um lutador poderoso, lutador esse que gosta de lutar por dinheiro. Antigamente eu até pensava que não, mas ele realmente gosta de lutar por dinheiro, foi erro de tradução. E aí ele é mostrado como um passaporte para poder encontrar, no caso, o parque de diversões. Ele explica que com ele você vai ter muitas informações. Ele é um cara extremamente assustador, muito mais assustador até mesmo que o próprio Kunimatsu. O Kunimatsu não acha que ele seja forte o suficiente para bater de frente com o Kuga. E aí depois ele diz, ó, tu tem que encontrar esse cara. Encontrando esse cara você vai saber como chegar no parque de diversões. E é aí que vamos pro futuro. Voltamos agora pro presente, né? Pro momento onde estamos. E tá ali perto de uma ponte, perto ali do rio, né, que corta a cidade. E lá nesse lugar está o Mumon conversando com o Kuga, sentado ali tranquilamente. E aí vemos que nesse momento, enquanto ele está sentado contando toda a história, o Kuga não falava nada, ficava só ouvindo, até que o Mumon quebra o gelo e diz que é isso aí, foi assim que eu cheguei até aqui, foi por isso que eu te procurei, estava atrás de você. E aí o Kuga começa a explicar, né, que conhecia realmente
o Ryuufi Uzumura. Ele conhecia de fato, tinha noção de quem era esse cara. O Momo não sabia disso e só tinha noção agora que realmente o próprio Kuga já sabia dessa habilidade do Thunderclap, né, da trovoada aí, e só queria saber se tinha realmente alguma coisa a ver com ele e tal. Depois ele pergunta sobre se ele conhecia mais pessoas, se conhecia mais outros lutadores, até mesmo pergunta se ele chegou a lutar com o Taizan em si, mas o Kuga acaba dizendo que nunca chegou a ter uma luta com o Taizan, nunca chegou a ter contato com ele. E aí que Momo começa a desviar do assunto e começa a perguntar sobre o parque de diversões, onde o Kuga não se mostra muito fácil ali para se dobrar, né? Ele não quer falar sobre o parque de diversões, mas no final das contas, até mesmo o Momo tenta fazer ele falar, dizendo que ele não podia trapacear, ele contou tudo o que sabia, agora ele quer uma informação do Kuga. E aí o que o Kuga faz é literalmente cortar o Momo apenas com uma grama. Ele pegou uma graminha do chão e usou para cortar, e cortou mesmo, explicando, né, que o Momo não era tão forte assim para ir para o parque de diversões, era perigoso. Ele não tinha nem a capacidade de se proteger contra uma folhinha. Como é que ele vai sobreviver ali naquele mundo? E isso meio que fica sendo algo que empate o Kuga de aceitar a situação. Mas Momo insiste e explica que isso não muda muita coisa. E aí no final o Kuga acaba simpatizando com o Momo e praticamente é dizer que vai liberar a situação. Mas aí voltando um pouquinho no passado, a gente vê que é mostrado uma foto. Eu não entendi muito bem, tentei traduzir aqui várias vezes, de várias formas, mas não entendi muito bem. Mas o que é mostrado é que é como se fosse uma foto do Kunimatsu jovem, mas também pode ser a foto do Kuga jovem. Eu não entendi o que essa foto aí tem a ver com a história. É meio confuso de entender, talvez só quando tivesse um contexto completo para entender. Mas ele mostra ali para o próprio Momo, e o Momo fica assustado com a foto ali, porque é uma foto de alguém novo. Mesmo que ele quisesse encontrar essa pessoa, nunca conseguiria encontrar. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Achei o capítulo muito legal, muito da hora. Foi muito massa como a gente viu que Momo conseguiu quebrar essa parada do caminho do vazio, né? Essa habilidade que ensina pra caramba, simplesmente indo pra cima, fazendo com que o caminho da habilidade fosse quebrado, né? Não foi contra o caminho da puxada ali do Kunimatsu. E também a gente pode ver o quão o Kuga é respeitado pelo Kunimatsu. Então você vê que os personagens de Garoden, eles são colocados como uns caras bem insanos, né? E inclusive, por mais que o Kuga não seja de Garoden, seja de Shishinomon, ele aqui é colocado como um cara muito insano, muito fera. E isso é legal, cara, porque eu creio que algum momento, sei lá, Itagaki pode estar querendo voltar com o Garoden. E se não fosse Itagaki, que fosse outro, mas que pelo menos voltassem para poder a gente ter mais informações sobre esses personagens do universo de Baki em si. Enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!